correção do exercício sobre variação de entalpia. Na questão 1, nós temos aqui a entalpia padrão de formação em kJ por mol de algumas substâncias, como o metano, é o primeiro exemplo aqui, o triclorometano e o ácido clorídrico. Ambos são processos exotérmicos, já que a gente tem um sinal negativo aqui à frente do número, menos 74,8 e assim sucessivamente. A unidade de energia, que é o quilojoule, e a unidade para a quantidade de matéria é o mol. As condições que a gente tem aqui são as condições padrão, já que a entalpia de formação é padrão. Condição padrão é a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. A seguir a gente tem a descrição aqui do processo de cloração do metano e a pergunta de qual será o valor da variação de entalpia desse processo. Então essa aqui é a equação termoquímica. Então, vamos ver se está balanceado. O que é ver se a equação está balanceada? Vamos considerar antes da seta, aqui à esquerda nós temos os reagentes, depois da seta os produtos. Vamos conferir todos os elementos e cada um dos átomos presente em cada molécula. Então aqui nós temos um carbono, depois da seta tem que ter um carbono também, confere. Aqui nós temos 4 hidrogênios, depois da seta nós temos 1 mais 3, 4. E a gente observa que tem os 3 cloro, então está balanceada. Uma vez que nossa equação termoquímica esteja balanceada, a gente parte para a resolução. Então nós devemos fazer o seguinte: multiplicar a quantidade de mols de cada substância na equação química pelo seu respectivo valor de entalpia padrão de formação. Então nós temos aí menos 74,8 kJ por mol para o metano, e realmente nós temos só 1 mol. Para o nosso cloro, como trata-se de uma substância simples e a condição de formação é padrão, então nós devemos assumir que é zero essa entalpia. Então ficaria 74,8 mais 3 vezes zero, né? Resultado menos 74,8 aí para os nossos reagentes. Depois da seta nós vamos ter aí o valor referente ao triclorometano, né? Menos 134,5 mais 3 vezes, né? 3 vezes menos 92,3. Nós vamos utilizar aqui a calculadora para a gente fazer aqui esse cálculozinho. Então 3 vezes 92,3, 276. Então esse valor é 276,6 kJ para os 3 mols de ácido clorídrico aí. Somando com o nosso 130 menos 134, né? 134,5. Vamos ter aí o somatório da entalpia aí dos produtos como sendo menos 411,4. Vai ser menos porque tem o jogo de sinal aí, né? Ficaria menos 134,5 mais menos 276, né? Então resolve o jogo de sinal, mais com menos, menos, menos com menos, mais dá o sinal do maior aí, 276, então vai ficar menos 411,4 kJ. Então só é a gente jogar na formulazinha e vamos chegar a esse resultado aí. E a nossa fórmula relembrando, a variação de entalpia é dada por entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Nós já temos a entalpia dos produtos, sendo ela menos 411,4
menos 74, entalpia dos reagentes, né? 74,8. Então, resolvemos o jogo de sinal aqui. Menos com menos é mais. Então, nós vamos ter a seguinte operação matemática, né? Onde a minha variação de entalpia será igual a menos 411,4 mais 74,8. Então, nós vamos ter como resultado que a variação de entalpia será igual a menos 336,6. Porque menos com mais, a operação matemática vai ser subtração, dá o sinal do maior, 411,4, então vai ficar menos 336,6. Né? Então, nós vamos ter um processo exotérmico, né? O item que vai corresponder é o item D, menos 336,6 kJ por mol. Essa é a variação de entalpia no processo de cloração do metano. As outras questões seguem a mesma linha, vamos conferir. Na segunda questão nós temos que o fenol é dada a fórmula molecular dele aqui, C6H5OH, é um composto utilizado industrialmente na produção de plásticos e corantes. Sabe-se que sua combustão total, então nós estamos falando de entalpia de combustão, é representada pela equação. Então nós temos essa equação aqui. Nós temos o fenol, reage com o oxigênio, a gente tem aí uma energia de ativação para produzir o dióxido de carbono, né? 6 mol de dióxido de carbono mais 3 mol de água no estado gasoso, cuja variação de entalpia desse processo é menos 3.054 kJ por mol de fenol consumido aqui no processo de combustão, tá bom? Então essa aqui é a quantidade por mol de fenol. Na sequência a gente tem as informações sobre a entalpia de formação do CO2 e da água, que valem respectivamente menos 395 kJ por mol, isso para o CO2, e menos 286 kJ por mol para a água. Isso nas condições também padrão, 25 graus Celsius e 1 atm. Então aqui é a entalpia padrão de formação dessas substâncias, CO2 e água. Substâncias que estão aqui do lado dos produtos. Temos aqui os produtos. Sempre do lado direito. Do lado esquerdo nós temos os nossos reagentes. A pergunta é a variação de entalpia de formação do fenol a 25 graus Celsius e 1 atm também nas condições padrão, em kJ por mol é igual a gente tem aqui algumas opções. Então, primeiro, nós queremos descobrir a entalpia padrão, a entalpia de formação, melhor dizendo, do fenol. Nós conhecemos a entalpia de formação dessas substâncias aqui. Para 1 mol, vamos fazer para 6 mol de carbono e para 3 mol de água. Nós já temos os valores aqui. Bastaria que nós multiplicássemos, né? Vamos lá. A gente teria aqui, deixa eu me fazer, fica melhor da gente acompanhar, né? Para os nossos produtos, né? 6 vezes menos 394 mais 3 vezes menos 286. Nós vamos ter aqui para o CO2, o dióxido de carbono, menos 2.364 mais menos 3 vezes menos 286 dá menos 858. Resolve-se o jogo de sinal, né? Mais com menos é menos, então vai ficar menos 2.364 mais, menos 858. Dando como resultado aqui, deixa eu ver, nós vamos ter que a entalpia dos nossos produtos ela vai ser igual a menos 3.222. Isso aqui é o somatório da entalpia dos nossos produtos.
O nosso oxigênio nós sabemos que é zero, porque trata-se de uma substância simples. E o processo de formação de substâncias simples nas condições padrão é zero. Nós devemos determinar aqui para o nosso fenol. Como é que nós fazemos isso? Vamos utilizar a fórmula. A fórmula vai nos permitir chegar até essa resposta aqui. Então vamos aplicar esse resultado, vocês guardem aí, na nossa fórmula. Onde a fórmula, relembrando, a variação de entalpia é dada pela entalpia dos produtos, o final, menos a entalpia dos reagentes, que é o inicial aí. Nós já temos a entalpia dos produtos. Na verdade, nós temos a variação de entalpia, né? Menos 3.054 kJ, né? É igual à entalpia dos produtos, nós já determinamos também, né? 3.000 é igual a menos 3.228 menos. Aqui nós temos a entalpia do nosso reagente, que no caso aqui é o fenol, tá bom? Nós não sabemos, então vamos isolar o nosso fenol. Então a entalpia do nosso reagente aqui será igual a resolvendo aqui, menos 3.228. Como passa para o segundo membro, está negativo, então vai passar mais 3.054. Nós temos que menos com mais é menos, então a operação é subtração, dá o sinal do maior aí, né? Do menos 3.228. Então nós vamos ter aí que, resolvendo essa operação matemática, a variação de entalpia será igual sinal do maior, né? Do menos 3.228, então vai dar menos 174 kJ por mol. Tá bom? Então o nosso item A aí, menos 174 kJ por mol. Resolução da questão 2 aí. Na questão 3 é o seguinte, calcule o valor da entalpia de combustão, também entalpia de combustão, de um mol do benzeno. Então nós temos a fórmula molecular aqui, C6H6, sabendo que ele apresenta entalpia de formação no estado líquido igual a mais 49 kJ por mol, que o CO2 gasoso apresenta entalpia de formação de menos 394 kJ por mol e que o valor da água líquida é de menos 286 kJ por mol. Nós temos aqui o processo de combustão representado pela equação termoquímica. Processo de combustão. Nós temos o combustível, o oxigênio e sempre produzindo aqui, se a combustão é total, o CO2 e água. Nós temos a entalpia de todas as substâncias que são apresentadas aqui. Então é basicamente só multiplicar pelas quantidades de mol aí de cada participante da reação e jogar na fórmulazinha, né? Então nós vamos ter aqui que para os nossos reagentes, a entalpia dos reagentes é de mais 49, foi dado na questão, né? Entalpia de formação do benzeno, né? Do outro lado da seta nós vamos ter aí o somatório da entalpia nos nossos produtos, né? Então vamos ter aí, deixa eu fazer aqui abaixo, 6 vezes menos 394 para o CO2, mais 3 vezes menos 286 menos 286 para o nosso para a nossa água. Então resolvendo a gente vai ter menos 2.364 para os 6 mols de CO2 mais menos 858 para a nossa água. E resolve o jogo de sinal, mais com menos menos. Então nós vamos ter aqui menos 2.364 menos 858. Nós vamos ter aí
menos 3.222. Tá bom? Esse é o somatório das entalpias dos produtos. Vamos só conferir aqui esse resultado. Vamos dar uma conferida. Então, nós temos aqui 2.364 menos, ou melhor, mais 858. Isso mesmo. Esse aí é o valor que a gente encontrou aqui. Então, só é aplicar na forma, já que nós temos as duas entalpias, a final e a inicial. Vamos voltar aqui para o nosso slide.